Olá, o meu nome é Mariana e hoje a gente vai continuar a falar sobre os servidores públicos. Antes da gente adentrar na matéria, pessoal, de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre os cargos em comissão, venham comigo aqui até a tela e vamos ler sobre o que é um cargo público. Vamos lá. Aqui no artigo 3º da Lei 8.112 de 90, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos. Agora prestem atenção. Para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Primeira coisa que eu vou chamar a atenção aqui de vocês, apesar desse parágrafo único dizer que são acessíveis a todos os brasileiros, vocês já sabem que os estrangeiros também podem prestar concurso. Mas agora, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse provimento em caráter efetivo e em comissão. O que significa provimento em caráter efetivo, pessoal? Quem exerce cargo efetivo é aquela pessoa que passou em um concurso. Então, cargos efetivos são ocupados por pessoas concursadas. Por outro lado, gente, os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e exoneração. Teoricamente, qualquer pessoa poderia ser indicada para um cargo em comissão, porque exatamente ele é de livre nomeação e exoneração. Só vou fazer um parênteses aqui, essa exoneração, pessoal, ela não é uma punição, tá? A punição seria a demissão. A exoneração é apenas o desligamento da pessoa dos quadros da administração pública. Para vocês terem uma ideia dessa livre exoneração do ocupante do cargo em comissão, a exoneração não precisa sequer ser motivada. Ele pode ser simplesmente, de um dia para o outro, desligado do seu cargo. Só, pessoal, que o que começou a acontecer? Como esses cargos em comissão são de livre nomeação, as autoridades nomeantes passaram a indicar para ocupar esses cargos pessoas da sua própria família, ferindo frontalmente o princípio da moralidade. Ou seja, esses cargos passaram a ser usados como uma moeda de troca, certo? Um favor. E para evitar essa afronta ao princípio da moralidade, o STF editou a súmula vinculante número 13, evitando exatamente essa prática que é chamada de nepotismo. Eu já li com vocês em outra oportunidade essa súmula vinculante número 13, mas é muito importante que vocês leiam novamente. Vamos a ela aqui na tela. Então, súmula vinculante número 13 é a súmula contra o nepotismo, tá? A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta ou indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Pessoal, essa súmula eu já disse também para vocês e eu vou repetir. O STF entendeu que essa súmula não se aplica aos cargos políticos, tá bom? A súmula 13, a súmula vinculante 13, ela não se aplica aos cargos políticos. Isso significa o quê? Por exemplo, se o governador quiser indicar o seu próprio filho como secretário, ele poderá, tá certo?
Então, cargos políticos estão fora da vedação dessa súmula. Bom, e aí vocês me perguntam, não seria muito mais fácil que todos os cargos da administração pública fossem cargos em comissão? Porque o concurso público, ele leva tempo, ele demanda dinheiro e é um pouco mais trabalhosa a forma de contratação através do concurso público. Seria muito mais eficiente que as pessoas fossem contratadas para exercer cargos em comissão. Para evitar isso, pessoal, para evitar que quebrasse a isonomia de contratação, porque aqui, como eu já disse para vocês na aula passada, o concurso ele é uma forma isonômica, ele dá oportunidade para que todos, de forma impessoal, participem, concorram a uma vaga na administração pública, diferente daqui, que fica a cargo da autoridade nomeante escolher quem vai ocupar esse cargo. Para evitar, pessoal, que todos os cargos da administração fossem em comissão, a Constituição ela estabeleceu duas regrinhas básicas. Esses cargos em comissão, gente, eles servirão apenas para atribuições de chefia, direção, chefia e assessoramento. Eu vou repetir. Os cargos em comissão servem apenas às atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Essas atribuições, pessoal, elas são consideradas de alta importância. Por isso mesmo que o cargo em comissão, ele se justifica. Vou explicar. A pessoa, a autoridade que nomeia alguém para exercer uma função de direção, chefia ou assessoramento, deve ter confiança nessa pessoa. Deve saber que ela é apta a exercer aquelas atribuições. E é por isso mesmo que essa pessoa deve ser indicada livremente, porque não será possível decidir quem dessas pessoas será apta a exercer um cargo tão alto através do concurso público, tá certo? Então, esta é a primeira regra que a Constituição traz. Cargos em comissão só para direção, chefia e assessoramento. Além disso, pessoal, a Constituição falou o seguinte: dentre os cargos em comissão, é necessário que haja porcentagem de cargos efetivos. Como assim? Como assim? Agora eu me confundi. Pessoal, parte das pessoas que exercem cargo em comissão, ou seja, que são livremente nomeadas, são pessoas previamente concursadas. Ou seja, a pessoa prestou um concurso, ocupa um cargo efetivo e ela é indicada também para ocupar, a partir daí, um cargo em comissão. Entenderam? Então, só para ilustrar, uma pessoa concursada, se exonerada do cargo em comissão, volta a exercer as atribuições que exercia antes em seu cargo efetivo. Já a pessoa que não é concursada e indicada para um cargo em comissão, ela se exonerada, aí sim ela realmente irá romper de vez com o vínculo da administração pública. Então, só relembrando, cargos efetivos, somente pessoas que prestaram concurso. Cargos em comissão, pessoas que prestaram concurso e também pessoas não concursadas, tá certo? Mas, gente, existe uma outra forma de contratação de pessoas que não se dá através de concurso público e também não se dá através de nomeação para cargos em comissão. Essas pessoas, pessoal, são os chamados servidores temporários. Os servidores temporários, gente, eles entram nos quadros da administração pública através de um processo seletivo simplificado. Não é concurso, tá bom? É um processo seletivo simplificado. É assim que elas adentram a administração pública. E como o próprio nome diz, elas exercerão atribuições temporárias. E somente em caso de excepcional interesse público. Como assim?
caso haja alguma calamidade pública, alguma emergência ambiental, também para recenseamento ou contratação de professor substituto em uma rede de escola pública. São para essas coisas emergenciais que os servidores temporários exercem as suas atribuições. Além disso, gente, o vínculo que os servidores temporários terão com a administração pública não é um vínculo estatutário e também não é um vínculo seletista. O vínculo que os servidores temporários terão chama-se vínculo jurídico administrativo, certo? Vínculo jurídico administrativo. Então, essa é uma outra forma de contratação que não por concurso e também não por indicação de cargos em comissão. E, pessoal, quais são os direitos básicos constitucionais dos servidores públicos? E agora eu falo de todos eles, tá bom? O primeiro direito básico constitucional, pessoal, é o direito à livre associação sindical. É isso mesmo, assim como no setor privado, os servidores públicos também poderão se associar a sindicatos. Um outro direito básico que eles têm é o direito à greve. No entanto, pessoal, aqui o direito à greve, ele não é autoexercitável como ocorre no setor privado. Aqui, pessoal, o direito à greve dos servidores públicos, esse direito está previsto numa lei de eficácia limitada. O que significa isso? Essa lei de eficácia limitada, ela necessita da elaboração de uma outra lei ordinária, que irá delimitar os seus termos e condições. No entanto, gente, até hoje essa outra lei não foi editada. E é por isso mesmo que o STF permite a aplicação da lei de greve do setor privado no setor público. Agora, gente, prestem atenção. Não confundam o direito dos servidores públicos com os direitos dos militares. Os militares, eles não podem ser sindicalizados e eles também não têm direito à greve, tá bom? Então, façam essa diferença. Militares não possuem esse direito. Os servidores públicos podem sim ser sindicalizados, podem sim exercer o direito de greve, tá certo? E para finalizar, o artigo 39 da Constituição Federal estendeu aos servidores públicos todos aqueles direitos dos trabalhadores previstos no artigo 7º da Constituição Federal, que a gente vê quando a gente estuda direito do trabalho e também direito constitucional. Na aula de hoje a gente fica por aqui. Eu espero vocês na aula que vem para a gente continuar com a matéria. Até lá!